Vamos falar sobre aeromédico, transporte aeromédico e resgate aeromédico também. Tenho certeza que são assuntos que interessam a você. Olá, vamos falar sobre transporte e resgate aeromédico, uma atividade que eu gosto muito de fazer. Estou aqui, né, ao jet, o azinha aqui, que significa que eu sou médica aeromédica. Quando começou? Na verdade, aqui no Brasil, a gente tinha atividade de transporte aeromédico, que era no começo, lá por volta de 1994, tinha algumas empresas, que eram empresas grandes, que, na verdade, o tratamento antes de pacientes graves, quem tinha condições financeiras, se tratava nos Estados Unidos. Então, pegava aqui um avião, ia para os Estados Unidos para ser tratado lá. Com o avanço da medicina aqui no Brasil, com a melhoria dos hospitais, né, da situação até de equipamentos, todo mundo passou a vir para São Paulo, onde é um grande centro, né, onde tinham os melhores hospitais, com maiores recursos. Então aí começou a todo mundo do país, ao invés de ir para fora, nos Estados Unidos, passou a vir para São Paulo. Então, a atividade aeromédica começou a ficar muito importante nessa época. A gente já tinha aí o sistema de resgate, que é outra coisa, né? O resgate é feito pela Polícia Militar, que é o atendimento primário, que a gente vai com o helicóptero Águia até o local para fazer o atendimento. Essa é a atividade que só é feito por serviço público, com a Polícia Militar, para o atendimento aos traumatizados, que é pelo SUS. Mas tinha também a atividade aeromédica, né, que é o transporte aeromédico, onde é transporte de pacientes, de enfermos, de um local de menor condições de recursos, tanto diagnóstico quanto de tratamento, para um local de maior complexidade, né? Então, onde a gente consegue oferecer para esse paciente melhores condições de sobrevivência, vamos dizer assim. E que isso tinha que ter equipes especializadas. Então, em 1994, houve um boom aí de várias empresas que começaram pela necessidade de trazer pacientes para o estado de São Paulo, para poder fazer, para a cidade de São Paulo, né, para fazer o tratamento nos grandes hospitais. Hospitais de referência de primeira linha daqui. Essa atividade ela começou a ficar mais intensa nessa época e a gente precisava se capacitar, a gente precisava melhorar, porque a gente não tinha ideia de como fazer. Então, o que aconteceu? Né? A gente trabalhava numa empresa de plano de saúde, que investiu bastante nessa parte, mandou um dos médicos fazer o curso nos Estados Unidos para trazer para a gente a informação para que nós pudéssemos, então, iniciar um serviço de transporte interhospitalar para os seus clientes, né, para os clientes do convênio. Foi assim que a gente fez. A formação era bastante extensa, porque o conteúdo é muito difícil, é muito denso, né? Eu cheguei a fazer curso de 15 dias seguidos, né, para essa capacitação, sobre vários assuntos que eram pertinentes para a época, que a gente julgava que era importante, mas que na verdade não há tanta necessidade. Então, esse curso que eu fiz, esse preparo, ele foi importante para que eu pudesse entender, né, não só eu, quanto a equipe inteira, entender qual que são as alterações fisiológicas que acontecem na altitude, né, em voo, o porquê que altera, quando que altera, como que altera. Eu preciso saber tratar o paciente. Fazer transporte aeromédico não é só pegar um paciente de um local, colocar dentro de uma ambulância, levar até o aeroporto, colocar dentro do avião, voltar para a cidade, né, de destino onde vai fazer o tratamento definitivo, e só isso. Tem muito mais coisa envolvida. Por isso que para fazer transporte aeromédico, você precisa ter conhecimento de fisiologia de voo, que é uma coisa que muda demais, como que você se porta diante disso, quais são as possíveis alterações que podem acontecer e o que você tem que fazer em voo. Se você não tiver esse conhecimento, é muito arriscado você conduzir um paciente que pode, inclusive, evoluir de maneira completamente insatisfatória e aí você prejudicar demais esse paciente por questões de alterações fisiológicas. Tem várias situações que podem piorar. E é isso que eu até ensino num curso que eu dou aqui em São Paulo, né? Não só em São Paulo, mas a nível nacional, né? Para quem, para o contratante quiser levar o curso para a sua cidade, pode fazer contato aqui. A gente faz o curso pelo IESSP, que é o Instituto de Ensino em Saúde de São Paulo, onde eu já ministro esse curso há mais de 15 anos, né?
Tem esse curso no IESP, quem tiver interesse depois pode procurar, para você poder entender um pouquinho de como que funciona aí esse transporte, tá? O transporte aeromédico, ele está crescendo muito ainda, né? Ele teve uma época que teve esse boom, que foi em 94, depois ficou até mais ou menos em torno de 2000 e pouco. Deu uma diminuída, mas agora voltou bastante forte aí por conta da pandemia. Houveram várias empresas que começaram nessa época, porque tinha necessidade muito grande de trazer o paciente para São Paulo. A gente conseguia recuperar um pouquinho melhor, né? Devido às condições de equipamento, de equipes preparadas para fazer esse atendimento aqui para São Paulo. Então, tivemos aí um novo crescimento e, querendo ou não, o conhecimento melhorou também pelo acesso. Hoje existe um livro, né? O livro de transporte aeromédico, que é referência, inclusive eu sou autora dele, que você pode consultar e você pode se capacitar também, né, através de informações que são importantes para poder desenvolver a atividade, tá? Então, esse curso, essa atividade de transporte aeromédico é de muita responsabilidade, né? Então, o médico ele tem que estar preparado, não só o médico, como o enfermeiro e o fisioterapeuta, que é um novo componente dentro do processo que precisa, que eu julgo ser importante, e eu apoio essa iniciativa. A gente começou com essa ideia de colocar fisioterapeuta em todo o voo, principalmente no caso Covid, que eu preciso de ajuda, porque é muita coisa para fazer, né? Que tem muita atividade que você tem que fazer, você tem que prestar muita atenção, e o fisioterapeuta faz uma diferença muito grande, tá? Então, o transporte aeromédico, ele é rico em detalhes. Quanto mais detalhe você puder observar, melhor fica o seu transporte. Tem muita coisa para fazer, é muito trabalhoso, e realmente, se você não estiver preparado, você corre o risco de ter consequências maiores para o seu paciente aí, que pode até evoluir de maneira insatisfatória, tá? Por isso que eu tenho que ter a responsabilidade de fazer o melhor pelo doente, né? E poder trazê-lo de uma maneira tranquila e melhorar a condição que ele estava no hospital de origem, tá bom? Então, transporte aeromédico é uma atividade que você tem que saber. UTI, você tem que ter ideia de UTI, você tem que saber tocar um paciente crítico, porque ele vai ter alterações em voo, pode culminar numa situação bastante grave. Por isso que tem que ter tem que ter noção de UTI, tem que saber fazer aeromédico e tem que saber também se comunicar com o piloto, por exemplo. Porque dependendo da situação, você tem que pedir para o piloto melhorar as condições da cabine, né, que é onde a gente está voando, para poder ajudar melhor o paciente, porque nem sempre é possível dependendo da altitude que você tiver. Então, essa interação entre a equipe médica, né, de voo e os pilotos é fundamental. Então, isso tem que ser muito bem combinado. E o piloto, ele tem que ter, como diz, muitas vezes, se ele está inteirado do assunto, ele sabe de fazer o transporte aeromédico, ele até sabe quando que ele tem que melhorar, aumentar, pode voar mais alto, vai voar mais baixo, tudo isso é combinado prévio, tá bom? Então, transporte aeromédico é uma atividade relativamente nova no país, onde nós temos várias empresas aí que podem oferecer esse tipo de serviço. Geralmente a gente acaba trazendo pacientes de um local que não tem recurso para um hospital de referência aqui na cidade de São Paulo. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal e ativa aí a notificação, clica no sininho para você poder receber os vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo.